vocês em todos os canais, tá certo? Vamos lá, gente. 5 características de uma grande líder. Se você tem perguntas a respeito desse tema, coloca aí no chat que ao longo da live eu vou responder, tá bom? Boa tarde, Julira. Boa tarde, Maire. Acho que é Maire. Boa tarde, Tortas Vida. É isso? Tortas Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Envia aí o aviãozinho para as pessoas que você conhece que querem se tornar uma líder melhor, que precisam desenvolver liderança e às vezes nem percebem, não entendem o quanto precisam desenvolver a liderança. Estou dando um tempinho aqui para esperar vocês entrarem, a estabilidade do Instagram. Não sei se vocês também estavam passando por isso há pouco tempo. Eu passei, quase que eu não consigo conectar aqui no Instagram hoje para transmitir também pelo Instagram. Então, Natália, você que está cheia de graça aí também, seja bem-vinda. Isabela Alende, querida, seja bem-vinda. Vanessa Érica, seja bem-vinda. Um beijo para você. Então, quem participa das minhas lives sabe que as minhas lives, elas são mini treinamentos. E se eu fosse você, precisando melhorar seu posicionamento, sua flexibilidade, muitas vezes, para conduzir, motivar, inspirar pessoas a um objetivo comum, se eu fosse você, pegava papel e caneta e não saía daí, tá certo? Ana, isso, Ana, da Ana Vida das Tortas Vida. Maravilha. Tortas, né? Entendi. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre as 5 características de uma grande líder. A live hoje é para mulheres que precisam melhorar sua liderança, para conduzir pessoas, tá certo? A um determinado objetivo, ou mesmo para inspirar, motivar pessoas, mulheres que precisam aprender a se posicionar, precisam também aprender, muitas vezes, a flexibilizar, né? Entender que as coisas, às vezes, elas sofrem porque as coisas nem sempre saem como elas queriam, nem no tempo delas, e acabam ali se martirizando ou sofrendo porque perdem o controle da situação. Né? Às vezes focam e se preocupam exatamente no que não está no controle delas. Então, se você precisa, sabe que precisa melhorar sua liderança, seu poder de persuasão, de influência, sua comunicação, para conduzir as pessoas ao seu redor a um objetivo comum, ou mesmo para se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor, fica aí, não perde nada, tá certo? Combinado? Vamos lá, você do Instagram, dá coração aí, que é para a gente chamar mais pessoas para essa live. Eu vou começar agora com os passos, as 5 características de uma grande líder. E eu quero começar perguntando para você. Todas nós somos líderes de alguma forma, certo? Tem umas que se reconhecem, tem outras que não se reconhecem. Independente do seu contexto, todas nós somos líderes de alguma forma. Nós somos líderes em nossos lares. Nós não somos... Tem muita gente que associa liderança a uma empresa, ao mundo corporativo. E liderança fala de quem você é em todos os ambientes que você está. Se você é liderado ou se você lidera. E eu não estou dizendo que você tem que ser uma líder, né? Uma posição a ser seguida em todos os seus ambientes. Mas você precisa estar em todos os ambientes se posicionando da forma correta. Então, todas nós somos líderes de alguma forma. Quando nós não somos líderes no nosso trabalho, nós temos um comportamento de liderança, né? Uma missão, às vezes, em casa, numa família grande, numa família maior, na sua família de origem, talvez. Você já viu pessoas que tudo da família, ela quem resolve? Resolve para os irmãos, às vezes resolvem para os pais. É uma pessoa que tem naturalmente características de liderança, de tomar decisões de maneira racional, rápida, de maneira eficaz, né? Tem gente que é líder num grupo social, líder das amigas, líder numa igreja. Todas nós somos líderes de alguma forma. Tem pessoas que se reconhecem como líderes e tem pessoas que não se reconhecem como líderes. E eu queria contar uma história para vocês. Euzinha aqui, eu não me reconhecia como líder, certo? Eu sempre me acostumei e fui muito focada em cumprir tarefas.
Então, nesses papéis de mulher, de dar conta de casa, marido, filho, trabalho e uma agenda bem cheia para conciliar tudo, eu sempre foquei muito em tarefa. E focada na tarefa, às vezes eu não olhava para o todo, para o resultado final. Até que chegou um ponto em que a minha antiga empresa, né, nesse tempo ainda em que eu não me reconhecia, nós tivemos um trabalho na época com um consultor de empresas, e esse consultor um dia olhou para mim e disse assim, eu era uma líder muito permissiva e ele tinha percebido isso, né? O meu marido também, que era meu sócio na época, também tinha percebido isso. E eu sempre muito permissiva, fazendo muito para ajudar os outros, ajudando muito o meu funcionário, ajudando o meu fornecedor, resolvendo problemas. Olha, se você me perguntasse naquela época qual era o meu cargo naquela empresa, eu dizia que eu era bombeira. Eu lembrei disso agora aqui falando com você. Qual é o seu cargo na empresa? Eu dizia que eu era bombeira porque eu vivia apagando incêndio, né? Vivia resolvendo os problemas de todo mundo. Então, quanto mais eu falava que era bombeira, mais problema vinha para eu resolver, né? Ou, às vezes, não necessariamente um problema, mas uma solução que alguém precisava. Então, tinha dias que tinha fila, assim, na frente da minha mesa de trabalho, de gente esperando para falar comigo, porque precisava da minha palavra, do meu direcionamento, ou da minha ajuda para fazer o próprio trabalho, né? E eu ficava, e quando eu olhava para aquela fila assim, eu dizia, meu Deus do céu, eu não vou trabalhar hoje não, produtividade zero hoje, porque se eu atender todo mundo aí, eu não faço nada do que eu tenho para fazer aqui. E essa era eu, dava 18 horas, os meus funcionários iam embora e eu ficava ali ainda, às vezes, até tarde, porque eu não tinha conseguido fazer minhas coisas sempre ficando por último dentro daquela empresa. E isso era uma metáfora da minha vida, né? A empresa era só a ponta do iceberg, porque no restante da minha vida era da mesma forma, eu sempre fazendo muito pelos outros, sendo muito permissiva na minha própria casa, que eu deveria ser líder antes de tudo, e sempre fazendo pelos outros e me deixando em último plano. Então, eu estou contando essa história para você porque todas nós assumimos uma responsabilidade, uma posição de liderança de alguma forma nos nossos papéis. E como uma líder muito permissiva, eu não me reconhecia. Eu não me reconhecia como líder. E aí um dia esse consultor olhou para mim e disse assim, depois de ele ter conversado com alguns funcionários, já fazendo um trabalho lá em conjunto com a gente, ele disse assim, Carol, você é uma líder. As meninas que trabalham diretamente com você, elas querem ser como você. Elas querem aprender com você. O problema é que você sempre está fazendo muitas coisas e você não para treinar a sua equipe. E ali eu saí, naquele dia, com aquela fala no meu ouvido. Que raio de líder sou eu que não me reconheço como líder? É preciso alguém chegar de fora e falar para eu entender que eu preciso me posicionar como líder. E a maneira como ele falava, o meu marido também falava, só que de uma forma bem diferente. Por ser marido, por trabalhar junto, pela intimidade, até ele dizia assim: você não tem postura de dona. Essa era uma fala constante do meu marido. Você não tem postura de dona. Assuma a postura de quem está à frente desse negócio. Gente, eu chegava a ponto de ver o funcionário fazendo uma coisa errada e não falar. Porque às vezes era uma coisa pequena, mas que eu deixava passar, entendeu? Depois eu falo. Não, depois eu digo. Porque eu sempre estava tão ocupada, sempre eu estava tão, como é que se diz? Focada nas minhas tarefas, que eu acabava não dando atenção para aquilo que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Então, eu entendi nesse momento, né, em que ele falou aquilo, eu liguei imediatamente com a voz do meu marido que dizia assim: você não tem postura de dona, e eu acabo sendo o ruim da história. Ele dizia muito isso. Eu acabo sempre sendo o ruim da história, porque você é a boazinha, você é a que se comunica bem, você é a que faz tudo pelos outros e não está percebendo que você não produz porque você fica sempre resolvendo tudo pelos outros. Gente, nesse dia eu saí para casa com aquela voz: você é uma líder, suas funcionárias querem ser como você. Você é uma líder, você precisa se posicionar como líder. Foi uma cacetada.
E aí eu fui atrás de desenvolver minha liderança, onde eu entendi que eu realmente não tinha essa posição de líder. Eu me omitia completamente. Por outro lado, tem aquela mulher que, ao invés de se posicionar como líder, aliás, que diferente de mim, eita, respira um gole d'água. Meu povo, isso é o pensamento mais acelerado do que a fala, viu? O pensamento é rápido e a fala às vezes não acompanha a ideia. Pessoas ao contrário de mim, que ao se posicionar de forma muito rígida, né, é o oposto. Eu era uma líder muito permissiva. E, do contrário, tem também aquelas mulheres que são muito rígidas, que se posicionam demais, que querem as coisas do jeito delas, no tempo delas, com inflexibilidade para se comunicar com a sua equipe, seja no ambiente de trabalho, seja em outro contexto, certo? Onde elas lideram de alguma forma. Essas mulheres também têm problemas com a liderança da mesma forma. Por quê? Porque é a comunicação que precisa ser ajustada para que elas inspirem as pessoas a alcançarem o objetivo delas. Qual é a consequência da líder permissiva para a líder autocrata, né? Que nós chamamos, aquela que é muito hiperposicionada, que se posiciona demais, que é firme demais, que é rígida demais. A consequência da permissiva é que ela vai viver sobrecarregada, fazendo tudo pelos outros. Ela está sempre preocupada em manter o funcionário, e eu tinha muito medo desses funcionários irem embora e o meu trabalho se multiplicar, tendo que fazer por eles, ainda tinha isso. Então, eu fui muito refém de funcionário também, com medo do funcionário ir embora e eu ainda ter que assumir a posição dele dentro da empresa. Então, a consequência para essa mulher, que é uma líder permissiva, é viver assoberbada de trabalho, carregando empresas nas costas, famílias nas costas, carregando todas as responsabilidades do mundo. Sabe por quê? Porque quanto mais comprometida e responsável você é com aquilo que você faz, mais você vai chamar responsabilidades para cima de você. Mas as pessoas que confiam, elas vão confiar em quem? Em você que faz ou em alguém que não faz? Elas vão confiar em você. Então, se você não sabe dizer não, se você não sabe se posicionar como líder, se você não sabe se posicionar no seu papel, você vai acabar soberbada de trabalho, carregando piano nas costas. Eu estou dizendo piano, mas pode ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser um monte de coisa. Ok? Essa é a consequência da líder permissiva. Aí tem a líder autocrata, aquela líder que é muito firme, que é muito rígida, que cobra muito, que quer as coisas do jeito dela, na hora dela, no tempo dela, e pare todo mundo para fazer do jeito que ela está dizendo e na hora que ela está dizendo. Então, as consequências dessa líder é ter liderados que fazem não por um objetivo, eles fazem para agradar, né, e para dar satisfação para a sua líder, ok? Faz sentido para vocês que estão me assistindo? Faz sentido para vocês que estão me assistindo? Estão me dizendo aqui que o meu vídeo está sem áudio. Me dá um feedback aí se vocês estão com áudio. Se vocês estão com áudio. Vocês me ouvem? Deixa eu colocar aqui no meu Instagram. Peraí. Átila, você me ouve? Élida, você me ouve? Ok, já me deram feedback aqui. Então, era alguém que estava com o microfone desligado e não estava me ouvindo. Maravilha, então deu para acompanhar até aqui? Julira, Hélia, deu para acompanhar até aqui? Ok, voltou. Então, vamos lá. Então, a consequência dessa líder muito autocrata é que ela vai acabar tendo liderados que estão ali para agradá-la, para fazer porque ela está mandando. Tem um ditado que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, esse é o ditado do funcionário dessa líder. Ele tem medo de desagradar e está o tempo inteiro levando demandas ali para que essa líder aprove, porque eles não têm iniciativa de fazerem sem estar o tempo inteiro levando para o líder aprovar, para a sua líder aprovar. E aí, conhecendo esses dois tipos, esses dois estilos de liderança,
Qual é o seu estilo de liderança? Qual é o seu estilo de liderança? Olha que eu nem cheguei ainda nas características, eu estou só trazendo um contexto para você se situar dentro desse contexto. Você faz mais o tipo permissiva ou você faz mais o tipo autocrata? O tipo que quer as coisas do seu jeito e você passa por cima igual um trator, se a pessoa não não entregar o resultado que você espera. Quem é você como líder? Coloca aí. Quem é você como líder? Você é a permissiva, que está sempre ajudando, fazendo pelos outros, às vezes sem querer desagradar as pessoas ao seu redor, as pessoas que trabalham com você? Ou você é aquela autocrata que está atrás do resultado, custe o que custar, doa quem doer, e tem que ser do seu jeito, no seu tempo? Candice está dizendo permissiva, Michele, permissiva. Magna, top o conteúdo. Maravilha, Magna. Então, anota aí, gente. Pega papel e caneta, porque vai começar agora. Estou só contextualizando, tá certo? Qual é o seu estilo, Tiziana, lá no México, minha amiga, mais uma vez aqui comigo. Permissiva e por isso não tenho resultados. Pronto, Tiz falou uma coisa aqui que tem tudo a ver. O que acontece? E a líder permissiva, ela foca tanto em tarefas e pessoas que ela não olha para os resultados, porque ela está sempre ocupada fazendo as tarefas delas ou ajudando os outros. Já o líder autocrata, ele tem uma tendência, né? A líder autocrata, ela tem uma tendência a obter resultados, mas esses resultados muitas vezes custam os relacionamentos dela. Vou repetir, esses resultados da líder autocrata geralmente custam os relacionamentos dela. Por quê? Porque ela é ótima em mandar e cobrar. E quem está focado em mandar e cobrar pelo resultado, sem flexibilizar, sem ouvir o seu time, sem receber feedback, vai acabar sozinho puxando esse time que vai entregar resultado, mas que às vezes vai ficar exausto ou vai ficar cansado de estar perto dela. Por quê? Porque ela está sempre cobrando muito. Embora reconheça, embora muitas vezes compartilhe os resultados, bonifique, né, celebre, mas custa muito para esse time trabalhar na velocidade, né, da comunicação da líder autocrata, porque ela tende a ser muito rígida, muito firme nessa comunicação. Sim ou não? Sou autocrática, olha aí, Magna, maravilha. Gente, parabéns por vocês assumirem, tá certo? O primeiro passo para a gente mudar isso é assumir que nós não somos perfeitas e que nós precisamos aprender como melhorar. Que nós precisamos flexibilizar, seja qual for o seu posicionamento, nós precisamos flexibilizar, assim como eu tive que flexibilizar, que assumir que eu era completamente omissa e permissiva, né, para poder me posicionar da maneira correta, aprender a me posicionar da maneira correta. Tem pessoas que precisam cair a ficha de que precisam melhorar na questão do hiperposicionamento. Então, parabéns para você que já se reconheceu nesse contexto, né, permissiva ou autocrata. Aí você diz assim, cara, qual é o estilo ideal? O estilo ideal é o estilo da flexibilidade. Eu devo perguntar o tempo inteiro, isso que estão me pedindo, ou isso que eu estou fazendo, é bom para a empresa? Porque muitas vezes nós estamos olhando para o que é bom para a gente, para o que é bom para o cliente, para o que é bom para o outro. E a questão é bom para a empresa? Por que eu tenho que me preocupar se é bom para a empresa? Pela sustentabilidade do negócio. Pela sustentabilidade do negócio. Porque se eu estou olhando para o que é bom para mim, não necessariamente o que é bom para mim, às vezes é bom para a empresa. Porque é mais conveniente para mim, é bom para a empresa. Não necessariamente aquilo que é bom para o cliente, que o cliente às vezes quer, né? Faz ali uma proposta, não necessariamente aquilo que é bom só para o cliente faz bem para a empresa. Não necessariamente aquilo que é bom para o funcionário ou para o fornecedor é bom para a empresa. E eu estou falando aqui do mundo corporativo, mas isso pode ser dentro da sua casa. Olhe para a sua casa como se fosse uma instituição, uma empresa, certo? Às vezes, o que é bom para o seu filho não é bom para o todo, para a família, às vezes para a educação dele, se você está sendo permissiva. Às vezes, o que é bom e conveniente para você não é bom para o seu filho, não é bom para o bem-estar desse lar, dessa família, ok? Então,
Tá vendo como é a mesma coisa, só mudam os contextos? Você é uma só em qualquer lugar que você esteja. E nós temos a tendência de repetir os nossos comportamentos em todos os contextos. Então, eu não sei se você que está me assistindo aí está olhando para o seu contexto como mãe, como esposa, como dona de casa, como líder dentro de um negócio, mas uma coisa é certa, para todos esses contextos, as 5 características que eu vou dar agora vão funcionar, ok? Para todos esses contextos, as 5 características que eu vou dar agora vão funcionar. Então, pega papel e caneta aí para a gente começar, tá certo? Vamos lá? Tem gente aqui no YouTube, deixa eu ver o que o pessoal do YouTube está dizendo. É a Érica, está aqui dizendo que é permissiva, maravilha, que bom que você está aí, Érica. Então, vamos lá. Pega papel e caneta. Primeira característica de uma grande líder. Primeira, antes de tudo, se você disser assim, cara, o que é principal que um líder tem que ter? Aqui vem antes de tudo, é visão. Esse líder, essa líder precisa ter uma visão do todo, uma visão de resultados, uma visão de futuro. Um líder que possui uma visão grande, não é só possuir a visão, mas passar essa visão para os seus liderados, seja dentro de uma empresa, seja na própria família. Seja numa igreja, seja num grupo de amigos. Então, essa líder, ela tem que ter uma visão e ela tem que passar essa visão para os outros. Não adianta nada a visão guardada só para ela. Uma visão de futuro, uma visão de crescimento, uma visão de resultados que seja bom não só para ela e para a empresa ou para o contexto, mas também que seja bom para quem trabalha nesse contexto com ela, certo? Então, primeira característica de todas, tem que ter uma visão. Um homem sem visão padece, um homem sem visão sofre. Você, quando não tem uma visão, fica muito mais suscetível ao piloto automático, muito mais à mercê das demandas dos outros. Quando você sabe a direção que você está indo, quando você conhece onde é que você quer chegar, o caminho que você tem que seguir para chegar, você fica muito menos distraída com as coisas que chegam, com os estímulos que vêm até você. É muito mais fácil você dizer não para essas pessoas ou para essas situações que surgem quando você tem um foco onde você quer chegar, quando você sabe exatamente onde você quer chegar. Então, a primeira característica de todas é ter a visão de onde você quer chegar, tá certo? Saber por que você trabalha e para onde você está indo. Deixa eu ler aqui o comentário da Tiziana. Então, se eu sou a minha empresa, eu deveria me olhar de fora e ver se é bom para a minha empresa, que sou eu, para tomar as decisões certas? Com certeza, Tice. Com certeza. Isso é bom para o meu negócio, tá? Se você não tem uma empresa, você é o seu negócio, você é a sua empresa. Se você não tem uma empresa estabelecida, com funcionários, com liderados, você é a sua empresa. Você pode ser o seu produto. Se você vende um serviço, você é o produto. Você vai vender o seu trabalho, o seu tempo, né? O seu conhecimento. Sim ou não? Então, você é a sua empresa. A questão é, se eu estou sobrecarregada sendo a minha empresa, por que não montar a minha rede de aliados? Quem é que vai trabalhar nos bastidores comigo para que eu desempenhe o meu melhor? E aí, na construção dessa rede de aliados, você vai precisar liderar pessoas, você vai precisar inspirar e motivar pessoas, certo? Faz sentido? Ok? Então, primeira característica de todas, visão. Coloca aí, escreve aí, tá? Primeira característica de todas, visão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. De última hora, acrescentei mais uma característica. Então, lá no título ficou 5, mas são 6, tá certo? Porque eu percebi aqui, antes de começar a live, que tinha um aqui para acrescentar. É isso aí. Ok, Tice? Tirou sua dúvida? Então, vamos lá. Segunda característica das grandes líderes, elas precisam ter foco. Foco em oportunidade. Por quê? Eu não tenho uma visão? A gente não trabalhou agora a primeira característica, que é a visão. Eu preciso ter foco para chegar nessa visão. E foco, nesse sentido, é em oportunidades. Eu preciso estar atenta o tempo inteiro nas oportunidades de alcançar aquele objetivo, certo? Para se chegar àquela missão.
Então, na hora que eu tenho uma visão clara, é até mais fácil manter o foco no que precisa ser feito para alcançar aquela visão. E se você aí, assim como eu, tem muita dificuldade de ter foco, tá certo? Quem me segue aqui, conhece minha história, sabe das estratégias que eu tenho para manter o foco. O tempo inteiro eu tô com lista de tarefas, com agenda, com planners. Meu planner aqui, ó, inseparável, tá sempre do meu lado. Ontem a gente teve uma alteração de data aqui em calendário. Aí, primeira coisa que eu fiz, cadê meu planner? Cadê meu planner? Qualquer coisa que você me convide para uma live sequer, eu estou atrás desse planner para poder organizar a minha vida. Por quê? Porque para quem não tem foco, para quem tem dificuldade de manter o foco, você precisa o tempo inteiro traçar estratégias para olhar para o que é mais importante. Para olhar para o que é mais importante. Ó, aqui, ó, a vida de quem tem dificuldade de manter o foco. São muitos post-its, fora o celular, tá? Mas em todo lugar eu tenho lembretes. Lembretes e cronogramas, para quê? Para que eu olhe para o que é mais importante. Você precisa olhar para o que é mais importante. Eu estou o tempo inteiro me perguntando, isso que eu estou fazendo é mais importante e produtivo? E tem uma pergunta que mudou minha vida, tá certo? Eu vou compartilhar com você, se você, assim como eu, tem também uma dificuldade de manter o foco, de ficar muito tempo ali gastando seu esforço, sua energia, durante muito tempo numa coisa só, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Quero tanto uma, ok. Então, a dica que eu te dou, a pergunta que mudou minha vida, qual é a coisa mais importante que eu tenho para fazer nesse momento? Qual é a coisa mais importante que eu tenho para fazer nesse momento? Por quê, minha gente? Porque isso ajuda você o tempo inteiro a olhar para o que é mais importante, certo? Então, por exemplo, tem uma lista de tarefas tremenda para cumprir no dia, grifa com marca-texto. O que é mais importante? Quais são, de 20 coisas, quais são as 5 mais importantes, que vão te dar um resultado muito maior? Quais são os 20% que você vai focar, que vão trazer 80% de resultado? Certo? Quais são os 20% que, quando você deitar para dormir, se não tiver dado tempo de você tirar, de você ter feito tudo que você tinha para ter feito no dia, quais são os 20% ali que vão garantir um resultado bom e pode deixar o restante para fazer no outro dia, sem se culpar por isso, tá certo? O problema é que nós, muitas vezes, temos uma tendência a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Sermos multitarefa e perdemos o foco do que é mais importante. Perdemos o foco do que é mais importante. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, eu tenho estudado muito sobre foco e produtividade, tenho lido sobre isso, porque quem precisa de estratégia para manter o foco tem que se informar, né? E lendo sobre isso, eu aprendi que esse negócio de fazer muitas coisas ao mesmo tempo trazem, além de uma exaustão física e mental, trazem também um resultado não terminado, não finalizado. Por quê? Porque você tá. E traz ansiedade também, porque você se cobra por dar conta de tudo, sim ou não? Ou eu estou falando alguma besteira? Quem aí se cobra para dar conta de tudo? Quem aí se cobra muito para dar conta de tudo e acaba ficando muito ansiosa quando olha para a quantidade de tarefas que tem que fazer? Então, essa questão de você focar em muitas tarefas ao mesmo tempo, e, gente, eu ainda me vangloriava, certo? Eu ainda dizia assim, por que fulano não sabe fazer a mesma coisa ao mesmo tempo? Por que o outro não sabe fazer? Tem gente que não consegue pensar, falar no telefone e ver outra pessoa passando. Ela precisa estar focada no telefone. Então, às vezes, eu fazia 1001 coisas ao mesmo tempo, me vangloriava por isso, porque conseguia fazer e achava a Mulher Maravilha, né? Porque fazia várias coisas ao mesmo tempo, achando que isso era produtividade. Quando chegava no fim do dia, eu estava exausta, com muitas tarefas ainda acumuladas para outro dia, né? E focando sempre em tarefas sem olhar para o todo, sem olhar para o resultado. Sim ou não? Candice está dizendo, muito eu. Carol, eu era desse jeito. Ineide está falando.
Dulce Maria, essa sou eu. Jaia, essa sou eu. Para quem trabalha home office, como se organizar? Michele, vou fazer uma live com esse tema, tá certo? Como organizar seu trabalho no home office, tá? Olha aí, Ateliê Rose Rocha. Sim, Eleni, eu, Magna, eu. Pois é, então se você termina o dia e percebe que passou o dia ocupada, tarefa, 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 às vezes começando uma tarefa, terminando outra, né? Alternando tarefas. E isso não traz um resultado palpável para a sua vida em realizações, não está dentro da visão que você, como líder, traçou, que você, como mulher, traçou para realizar dentro dos seus papéis, você pode estar vivendo como barata tonta, que era como eu vivia antes. E, gente, de vez em quando eu ainda me pego perdida em muitas tarefas. E aí tem outra frase que um dia desse eu comentei numa live que salvou minha vida, né? As duas frases que salvaram minha vida. A primeira é: qual é a coisa mais importante que eu tenho para fazer no momento? A segunda é: uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Por quê? Porque se você não entende que você tem que fazer uma coisa de cada vez para concluir, você pode ficar com várias coisas ao mesmo tempo inacabadas. É ou não é? Você pode me ensinar a fazer um planner? Posso também, tá? Vou fazer, Tiziana, vou fazer outra live ensinando a fazer o planner, tá bom? Outra live ensinando a fazer o planner. Planner e home office. Deixa eu anotar aqui. Organização home office da rotina e como fazer o planner. Isso aí faz parte da minha aula de mentoria para mulheres, viu? Ajudar a organizar a agenda para ser mais produtiva. Estou adorando falar sobre isso com vocês, tá? Não responder o WhatsApp e alguém ao mesmo tempo. Pois é, a gente tem que ter cuidado com rede social também, principalmente quem trabalha na rede social, porque às vezes você entra com um objetivo e você perde o foco completamente, acaba passando horas ali, se desvirtua do que você deveria fazer e perde a noção do tempo até, né? Então, gente, segunda característica de uma grande líder, ela tem foco, ela olha para as oportunidades, ela quer chegar na visão dela, ela não quer perder tempo com minúcia. O que acontece muitas vezes? Mulheres buscando perfeição naquilo que fazem, começam a buscar o perfeito, ai, não tá bom, vou fazer dessa forma, não vou fazer dessa outra, aí não fazem nem o básico, buscando perfeição. É ou não é? Isso é muito verdade. Preciso trabalhar essa frase em meu dia a dia, pois anote aí, viu, Eleni? A primeira, qual é a coisa mais importante que eu tenho para fazer nesse momento? Mais importante e produtiva que eu tenho para fazer nesse momento? Que a importância que vai trazer produtividade, tá? E a segunda é uma coisa de cada vez. Ok? Terceira característica da mulher que lidera, de uma grande líder: posicionamento e flexibilidade. O que é o posicionamento e flexibilidade? Posicionamento para aquelas que são omissas, para aquelas que estão só de coadjuvante, né? Vendo outras pessoas realizarem, fazerem e até determinarem para onde ela vai, qual é a visão dela, o que ela tem que fazer. Então, essa é a questão da omissão exige de você um posicionamento, tá certo? Existe de você um posicionamento. Já a flexibilidade é para para aquelas mulheres que estão se cobrando muito por resultado e cobrando das outras pessoas e de maneira muito firme, querendo que seja tudo no tempo delas, na hora delas. Então, a rigidez, certo? A falta de flexibilidade dessas pessoas, às vezes, também trazem improdutividade. Também trazem resultados não esperados, porque não estão dentro do tempo que ela queria, não estão dentro da maneira como ela esperava. Então, gente, equilíbrio é tudo entre essas duas coisas. Eu não posso ser omissa, eu tenho que saber onde é que eu quero chegar, eu tenho que focar no resultado para ser produtiva, para ser mais realizadora, tá certo? Mas eu também não posso estar lá em cima me cobrando muito e atropelando coisas, deixando outras importantes pelo caminho.
Tá certo? Ok? Então, a terceira característica é posicionamento e, ao mesmo tempo, flexibilidade. Nada de ficar omissa esperando que determinem a sua vida, o que você tem que fazer ou para onde você está indo. Ao mesmo tempo, flexibilidade para quando as coisas não saem como você gostaria. Não adianta você colocar seu esforço, sua energia naquilo que não está no seu controle. Eu estou vendo mulheres se acabando de ansiedade porque estão focando nas coisas que não estão no controle delas. Quando você foca naquilo que não está no seu controle, é um gasto de energia tremendo. Você fica esgotada emocionalmente, esperando uma coisa que não acontece ou que não chega para você da forma que você queria, no tempo que você queria. Então, foca no que está no seu controle. Carol, o que é que eu faço com o resto? O que não está no seu controle, minha filha? Entrega a Deus, tá certo? Porque se você focar no que está no seu controle, depois você começa a ver que portas vão se abrindo, que oportunidades vão surgindo quando você faz o que precisa ser feito e não focando no que não está no seu controle. Ok? Então, a terceira característica foi posicionamento e flexibilidade. A quarta característica é organização, planejamento. É a quarta característica da grande líder. Ela precisa planejar, ela precisa olhar para a estratégia de chegar na visão dela. Traçar uma estratégia para chegar na visão dela. Por que, Carol, que eu preciso dessa estratégia? Por que o povo fala tanto de planejamento, que planejamento é importante? Porque uma visão sem ação, ela não vai acontecer nunca. Uma visão sem ação, ela não vai acontecer. E para você agir de maneira produtiva, de maneira eficaz, você precisa de um planejamento. Para não acontecer de você sair fazendo, certo? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Aí tem que recomeçar. O que acontece? Quando você começa a agir, a colocar a ação antes do planejamento, você vai fazendo, às vezes dá certo, ok. Às vezes não dá, você tem que recomeçar. Isso tem prejuízo de tempo, isso tem prejuízo, às vezes, financeiro, porque surgem erros ou imprevistos no meio do caminho, e você percebe que aquilo ali poderia ter sido evitado se você tivesse planejado antes, tá certo? Então, planejamento é importantíssimo. E também compartilhar isso com a sua equipe. Pegar o planejamento, fazer e distribuir ali de que forma cada um vai colaborar com a execução desse plano, certo? De que forma cada um vai colaborar com a execução desse plano. Então, a quarta característica é organização e planejamento. Essa líder precisa ter a visão, ela precisa focar nas oportunidades de realizar essa visão, ela precisa se posicionar, tá? Até para engajar as pessoas ao redor dela a realizarem aquela visão, e ela precisa sim de um planejamento detalhado para que ela mantenha ali o plano de ação muito focado também quando você tem. Gente, quando você une, né, a visão clara com um plano ideal, com um planejamento ideal, um plano de ação para chegar nessa visão, você vai eliminando cada vez mais as possibilidades de perder o foco. Porque você não perde nem tempo pensando o que tem que fazer. Segue o plano. Segue o plano. E o que depende de você nesse plano. Ok? Essa é a quarta característica de uma grande líder. Vamos para a quinta característica. Persistência diante dos desafios. Essa é a quinta característica da grande líder. Ela precisa ser persistente, ela precisa ser resiliente. Por quê? Desafios vão surgir, imprevistos vão surgir. É muito comum que as coisas no meio do caminho, mesmo com o planejamento, não saiam, uma ou outra coisa não saia como você queria. E se você não tem essa capacidade de parar, respirar, reavaliar o contexto e voltar mais forte, produtiva, ainda com foco na sua visão, você vai se perder pelo caminho. Você pode desistir, tá? Você pode desistir e ouvir outras pessoas que às vezes não têm como contribuir com o seu negócio. Então, para de ouvir pessoas que não têm propriedade para te ajudar, para falar do seu negócio, enfim, para contribuir, certo? Quando você não tem essa organização, esse planejamento, e você
não olha, não exercita sua resiliência para ser persistente, você vai acabar desistindo, ou se abatendo e demorando muito para reagir. Tá certo? Então, grandes líderes são determinadas e persistentes, elas sabem onde querem chegar, elas focam nisso, elas se posicionam para isso, elas se organizam para isso, têm um plano ideal para isso e são persistentes, não importa o que aconteça, não importa o que elas tiverem que ajustar na rota, mudar não. Não importa o que elas tenham que ajustar na rota, né? Ou que mudar a estratégia, mas elas vão continuar ali firmes em cumprir a visão delas, tá? Lucilaine está dizendo, nossa, falou comigo agora, Carol. Que bom, amiga, maravilha, pois anota aí essas dicas e leva para aplicar na sua vida, porque conhecimento sem aplicação não serve de nada, certo? Conhecimento sem aplicação não serve de nada, tá? Então, o quinto passo foi a persistência diante dos desafios. E a sexta característica essencial, primordial para tudo que você vai fazer como líder, seja qual for o seu papel, seja no trabalho, seja em casa, onde quer que você esteja, é a boa comunicação. A boa comunicação é importantíssima. A boa comunicação evita problemas de relacionamento, evita falhas no resultado, evita prejuízos financeiros, evita perda de tempo. A boa comunicação, imagina uma comunicação truncada, digamos assim. A pessoa dá um comando para A e o outro entende B. Aí depois o resultado está completamente diferente do que era para ter sido. Né? Então, é perda de tempo, muitas vezes, para quem está envolvido no projeto, é perda de dinheiro, porque muitas vezes custa financeiramente, né, essas questões. Então, a boa comunicação evita problemas de relacionamento, de estar claro qual é a visão, para onde é que nós estamos indo, o que nós queremos realizar, qual é o propósito de cada um dentro desse negócio ou dentro dessa missão, digamos assim. Boa comunicação entre líderes e liderados, boa comunicação dentro da sua casa, quando você é quem passa a visão, quando você é a líder. Sim ou não? Tem uma frase que eu gosto muito. Eu estava essa semana relendo um livro que eu indico como se tornar um líder servidor, certo? E o autor, James Hunter, eu anotei aqui para passar para vocês. Os líderes são feitos. Os líderes não nascem líderes. É óbvio que tem pessoas que têm habilidades natas de líder. Tem perfis, tem pessoas que têm perfis muito hábeis para liderança, certo? Mas muitas tendem a achar que eu não tenho jeito para liderança. Assim como eu não me reconhecia antes com habilidades de liderança, né? Eu nasci para ser empregado, eu nasci para ser liderado. Não, eu prefiro que alguém diga o que fazer e eu vou lá e faço, do que eu ficar ali pensando, porque eu não tenho uma visão, porque eu não tenho estratégia, porque eu não consigo persuadir, eu não consigo influenciar. Não é assim. Tudo é treinável, tudo é treinável. Então, nessa frase do James Hunter, ele falou exatamente isso. Os líderes são feitos, não nascem líderes. Liderança é uma capacidade aprendida ou adquirida por meio da educação e da aplicação. Não tem a ver com gerenciar pessoas, tem a ver com influenciar pessoas. Influenciar pessoas a fazerem aquilo que é necessário para se alcançar um objetivo. Sim ou não? Influenciar pessoas a fazerem, vou repetir, tá? Para vocês. Os líderes não são feitos, não nascem líderes. Liderança é uma capacidade aprendida ou adquirida por meio da educação e da aplicação. Não tem a ver com gerenciar pessoas, tem a ver com influenciar pessoas. Ok?
vale a pena a leitura desse livro, tá? Ateliê Rose Rocha está dizendo, eu sou mais para executar e muitas vezes assumo as tarefas. Olha só, amiga, o que você precisa organizar na sua rotina? A quem que você precisa dizer não para não assumir tantas tarefas, ser mais produtiva e focar no resultado, ok? Focar no resultado, tá? E aí, vamos recapitular os 6 passos para a gente finalizar? Vou recapitular aqui os 6 passos para quem chegou depois e não pegou o início. Primeira característica da grande líder, visão de onde ela quer chegar, do que ela quer realizar, tá? Segunda característica, foco nas oportunidades de realizar. Terceira característica, posicionamento e flexibilidade. Quarta característica, organização, planejamento, tá? Por organização, entenda, planejamento. Quinta característica, persistência diante dos desafios. E sexta característica, boa comunicação. Uma comunicação eficaz, certo? Essas são as 6 características principais das grandes líderes. Não quer dizer que não precisem de outras. Né? Não quer dizer que não precise de outras habilidades, de jogo de cintura, para liderar, para se relacionar, mas essas são fundamentais para os resultados de uma grande líder, tá certo? Qual o nome do livro? Como se tornar um livro? Como se tornar um líder servidor, tá? Como se tornar um líder servidor. Rose Rocha, ótimo, Carol, muito obrigada. Vou fazer isso e focar no resultado. Pessoal do YouTube, deixa eu dar uma lida aqui no chat. Érica está dizendo assim, eu me cobro muito. Eu sempre fiz isso, agora mudei. Maravilha, Hélia. Maravilha. Cosma, sim, preciso dessa live. Comecei a empreender online home office. Show, Érica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas de vocês me mandam mensagem no direct. Carol, aquela live eu queria ter assistido, não consegui, estava trabalhando, enfim, por um motivo ou outro não consegui. Essas lives imediatamente não ficam gravadas, mas depois eu libero no meu YouTube. Então, você que está aí, que quer assistir desde o início e não assistiu, você vai poder assistir depois lá no meu canal do YouTube. Aproveita, assina o meu canal do YouTube se você não assinou ainda. Clica lá no sininho para você receber as notificações de vídeo. E sempre quando tiver vídeo, você vai receber uma mensagem avisando, tá certo? Todos esses conteúdos das lives, que são mini treinamentos, inclusive, depois são disponibilizados no meu canal do YouTube, ok? Nome do livro que você sugeriu, Como se tornar um líder servidor, tá? Como se tornar um líder servidor. Ok? Então, o que você aprendeu nessa live de hoje? Para a gente se despedir, me conta aqui. O que você aprendeu nessa live de hoje? Me conta uma palavra, uma mensagem, algo que eu falei aqui que você vai levar para a vida e vai aplicar quando sair daqui hoje. Quem me diz? Quem me diz? Estou esperando aí seu comentário. Vamos lá. Vamos lá. Coloca aí. Planejar, Tiziana. Tiziana entendeu que precisa melhorar no planejamento. Rose Rocha, focar nos resultados. Show. Focar nos resultados. Ineide. Conhecimento sem aplicação não serve de nada. Minha amiga Luciana, maternidade plena. Gente, siga essa mulher aí, tá? Dicas de maternidade, é maravilhoso que ela comunica lá. Conhecimento sem aplicação não serve de nada. Show, Lu. Beijo para você, saudades. Michele, planejar antes de agir. Luciline, liderança se aprende, tem a ver com influenciar pessoas. Preciso persistir diante dos desafios. Show, Luciline. Focar nas oportunidades. Magna, melhorar a minha comunicação. Aureni, persistir diante dos desafios. Maravilha. Aqui no YouTube, Érica está dizendo. Érica não, Dani Atolini, vou levar para a vida o que falou sobre persistência.
Show, Dani. Já valeu minha live aqui, tá? Se vocês saírem daqui para aplicar isso aí que você está dizendo que serviu para você hoje, essa palavra que serviu para você hoje, já valeu tudo a pena aqui hoje. Eleni, foi a frase. Qual a coisa mais importante que eu tenho para fazer nesse momento? Show. Show, Eleni. Hélia de Cássia, ok, muitas fichas caíram. Gente, estou muito feliz por mais uma live com vocês, por ter contribuído com a sua vida nessa tarde. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma enquete perguntando qual é o melhor horário para live. Eu queria sua opinião, tá? Estou ajustando aqui esses horários de lives, pensando aqui se eu dou uma mudada aí nas próximas, para a próxima semana. Então, vou colocar lá nos meus stories uma enquete com sugestões de horário de live, tá certo? Eu agradeço se vocês puderem contribuir, porque eu quero continuar levando conteúdo de valor para a vida de vocês, através dessas lives, tá bom? Conceição, planejar as ações de forma disciplinada. Lígia Lima, fazer uma coisa de cada vez, definindo prioridades. Estou muito feliz com esses resultados aqui. Ticiana lá no México. Para mim tá ótimo esse horário. Maravilha, Tici. Pessoal, foi muito bom estar com vocês nessa tarde. Amanhã tem live, amanhã é sábado, mas tem live de novo às 15h15 com o tema As 5 armadilhas que fazem você perder tempo. Olha só, amanhã a gente vai falar de produtividade, de gestão do tempo, então não falte, tá certo? Você aí que tem dificuldade para conciliar tantas coisas que você precisa fazer, vem para a live de amanhã que vai ser outro mini treinamento aí para a sua vida, tá certo? Como frase do dia que eu queria deixar aqui para você, para fechar com chave de ouro esse nosso assunto a respeito de grandes líderes, quem não trabalha por seus sonhos vai acabar trabalhando pelos sonhos dos outros. Se você não se posicionar como protagonista da sua vida, como líder, seja qual for o contexto, você vai acabar sendo sempre a liderada, você vai acabar sendo sempre aquela que trabalha pelos sonhos dos outros, aquela que cumpre a agenda dos outros. E isso acontece muitas vezes porque você não sabe exatamente onde quer chegar e acaba ficando muito mais à mercê das outras pessoas. Então, reflete sobre essa frase de hoje, tá certo? Vou postar ainda hoje para vocês. E eu queria muito que você comentasse lá nessa frase com o aprendizado que você levou da live de hoje, tá certo? Agradeço se você puder comentar lá sobre a frase ou sobre o aprendizado que essa live deixou para você hoje. Quem não trabalha por seus sonhos vai acabar trabalhando pelos sonhos dos outros.